Olá, você que acompanha a gente aqui na tela da Band, no som da Rádio Band News. Victor Pinto, aqui direto dos nossos estúdios da Band Sudoeste. Você deve estar estranhando uma edição especial, diferente do nosso Boa Tarde Bahia. Hoje vamos falar muito sobre economia, sobre política aqui da região Sudoeste. E parece que Luiz Felipe Veloso está um pouquinho mais magro, está diferente, está com barba, né? Deu uma corrida na Olívia Flores aqui em Vitória da Conquista. Meu parceiro aqui hoje do Boa Tarde Bahia, a participação especial, é o nosso querido Ramon Ferraz. Ramon, seja muito bem-vindo ao Boa Tarde. E já temos um entrevistado importante aqui no nosso Boa Tarde de hoje, né? Pois é, muito obrigado, Vitor. Você que está aqui nos acompanhando direto do sudoeste da Bahia, aqui na Band Sudoeste. É uma honra ter Vitor aqui com a gente, né? E é uma honra para mim também estar de volta ao Boa Tarde Bahia, que já participei lá de Salvador. Isso. E hoje, muito legal estar com você. E estar aqui também com Márcio Pedro da Costa, ele que é dirigente, o diretor, né? Presidente Né? Da Câmara de Dirigentes Lojistas aqui de Vitória da Conquista. Muito bem-vindo, Márcio. Obrigado. É sempre um prazer trazer informações aqui do comércio, né, para a Band. Agradeço muito pelo convite. Você faça as honras da casa, você é da Eu conheço terra, bem, né? É. Eu voltei para Vitória da Conquista, Márcio, depois de 10 anos em Salvador, agora recentemente. E eu estive passeando quando eu cheguei no centro da cidade, né? Alguém até me perguntou, aqui é a Avenida 7 de Vitória da Conquista? Comparado a Salvador, a né? Salvador, né? Ao centro de Salvador. Falei, é mais ou menos isso. Mas a Avenida 7 sofre um processo de desgaste, né? De diminuição da clientela. O centro de Vitória da Conquista, como é que está se comportando hoje com a expansão, né, do comércio para outros lados da cidade, para as pontas da cidade, né? Então, exatamente. O centro de Vitória da Conquista ainda muito pujante, né? A 7 de setembro, a nossa aqui de Vitória da Conquista, fica próxima da Praça 9 de Novembro, Sim. enfim, já Lauro de Freitas, a Praça Barão do Rio Branco. Então, é claro que toda grande metrópole, que nem Vitória da Conquista, nós tivemos lá em 2023 o censo, né, 370 mil habitantes de Vitória da Conquista, que nos deixou um aumento muito grande da população, e logo em 2025, em março, foi apontado já para 395, ou seja, nós estimamos hoje 400 mil habitantes cadastrados, né, moradores de Vitória da Conquista, fora toda a região que Vitória da Conquista atende, que são mais de 80 municípios, né? Então, nós estimamos aí uma média de cerca de 2 milhões de pessoas mês em Vitória da Conquista, a população flutuante. É porque são muitos municípios. Exatamente. E não é só Bahia, também pega o norte de Minas também, né? Que vem aqui para Isso, exatamente. Eu estava até conversando Vitória da Conquista é a capital do norte de Minas, vamos chamar assim. Exatamente. Então, pela oferta, né, de ensino, saúde, comércio, serviços, enfim, tudo isso é importante para traz essa população para a Vitória da Conquista. É uma grande responsabilidade. O comércio está sempre bem preparado para atender essa população. E é claro que o comércio logístico de Vitória da Conquista não se resume só ao centro. Nós temos uma grande expansão na Olívia Flores, por exemplo, principalmente depois que a Olívia Flores passou por aquela intervenção, né, onde ficou muito mais bonita. Para quem não conhece, é a avenida que liga até a UESB, né, que é a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Isso, exatamente. Então, reuniu a prática de esporte, lazer e também o comércio, ele foi atraindo o comércio para a Zona Leste de Vitória da Conquista. Assim como nós temos a Juraci Magalhães, na Zona Sul de Vitória da Conquista, depois da inauguração do Shopping Conquista Sul. Assim, é claro que nós temos também o Shopping Boulevard, na Olívia Flores, né? Atraiu também muitas empresas, grandes empresas, redes do varejo, como a Havan, Brasil Atacarejo, Hipermercados, enfim, diversas empresas que foram atraídas para a Juraci Magalhães, que hoje representa um grande PIB para a Vitória da Conquista. E sem, é claro, esquecer, lembrar muito da Zona Oeste. Na Zona Oeste, a CDL, inclusive, no ano passado, nesse ano, né, nós inauguramos um atendimento, a CDL Zona Oeste, que se localiza no Glauber Rocha, justamente para atender a Zona Oeste, que representa 1/3 do PIB de Vitória da Conquista. Só para explicar para quem não conhece a cidade ainda, Vitor já deve ter percebido que a cidade é cortada pela BR-116. E a gente refere a Vitória da Conquista assim, o Zona Oeste e Zona Leste, né? Antes e depois da BR, né? Antes e depois da BR. Zona Oeste tem ali bairro Brasil, né? Avenida Brumado, vai sentido Anagé, né? Isso, correto. Então nós tivemos uma expansão muito grande, tanto do bairro Brasil, da Zona Oeste, Patagônia, Vila Serrana, Bateias, né? Então a cidade em si sofreu diversas intervenções, né? Não só no centro,
comercial, como essas intervenções em outras regiões da cidade que gerou todo esse crescimento, que é importante, como toda metrópole, esse desenvolvimento, porque contribui também com a mobilidade urbana, né? Então, Vitória da Conquista realmente cresce cada vez mais, está assumindo bem esse crescimento, ou seja, nós mantemos um bom índice, por exemplo, de violência, Vitória da Conquista. Hoje pode-se dizer que Vitória da Conquista é a cidade mais tranquila da Bahia, né? Então, tem feito um trabalho, esse trabalho todo é fruto do desenvolvimento tanto da diretoria da CDL, das demais instituições, junto ao poder público. Era justamente o né? que eu queria tocar nesse Sim, assunto, porque a pois gente tem uma prefeita em Vitória da Conquista que é empresária, já foi presidente da CDL. A gente tem o governo do estado com, por exemplo, uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico que tem como missão ter um contato direto com essas regiões. Eu queria entender, você como presidente da CDL, como empresário daqui da área, como é que tem sido essa relação do empresariado com o poder público, se há algum tipo de incentivo, se há algum tipo de programa, de projeto, de diálogo, onde os empresários conseguem, porque o comércio de conquista, por exemplo, eu que estou na capital, a gente sabe que o comércio de conquista é muito pujante, a economia de conquista é pujante. É um polo regional, É um né? polo regional. Então, como é que tem sido o tratamento do poder público para com os empresários? Então, a CDL ela funciona como intermediário, né? A instituição, quando um lojista ele tem algum problema em relação aos serviços públicos, então, por exemplo, tem um buraco onde choveu, a água está sendo, o ônibus passa e a água está invadindo a sua loja, eles entram em contato com a CDL. A CDL entra em contato com a prefeitura, ou seja, com o poder público municipal, e prontamente é atendido, tá? Então, seja na parte de iluminação, então já ocorreu algumas vezes de alguns lojistas tirar foto, que tiveram problema em determinadas praças, com iluminação no centro de Vitória da Conquista, por exemplo, e foi resolvido. Então nós temos esse relacionamento diretamente com o poder público. Então os lojistas se sentem muito mais à vontade entrar em contato com a CDL para que a CDL faça essa intermediação. Assim como também o governo do estado. Então eu tive já diversas reuniões com o Ângelo Almeida, né, que é o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, inclusive para poder trazer uma solução na época para o Centro de Convenções de Vitória da Conquista, enfim, e diversas outras pautas que são importantes para o crescimento e o desenvolvimento comercial de Vitória da Conquista. A prefeita Sheila Lemos até já nos disse em uma ocasião recente que o que falta em Conquista seria praia. Eu acho que agora vai ter um parque aquático agora aqui, aquático, né? Piscina Com onda, praia, com tudo. E um centro de convenções, né? Isso seria fundamental para o comércio, né, É Márcio? verdade, seria importantíssimo porque nós estamos com essa demanda, esse problema aí dos voos, né? Dos voos diretos para Salvador, por exemplo, que é uma outra discussão que a CDL sempre se envolveu, tem buscado soluções. Falta oferta, né? Pouca oferta de voo direto para Salvador, que é Há muito uma difícil. demanda alta e uma oferta baixa, né? E o custo muito alto. Se você simular aqui uma compra de Conquista para Salvador daqui para um mês, praticamente um mês, pagar R$2.000 de E às vezes você não tem nenhum voo direto, você tem que Belo Horizonte, ir para Belo Horizonte, Brasília ou São Paulo para depois você conseguir vir para Conquista. E a passagem é mais cara que ir para São Paulo ou para qualquer outro lugar do mundo. Verdade. Então, né, com o Centro de Convenções, provavelmente nós estaríamos resolvendo também essa situação, né, contribuindo, porque Vitória da Conquista tem um clima propício para convenções, né, esse clima frio, a cidade elegante. Então, nós temos certeza que com o Centro de Convenções ia atrair, com certeza, mais voos, mais procura, né, e com isso iria reduzir os custos e aumentar a nossa oferta de voos. Márcio, eu queria desejar sucesso na sua missão à frente da CDL aqui de Vitória da Conquista, dizer que a nossa Band Sudoeste, nós estamos aqui transmitindo também para a Band News FM Salvador, dizer que os microfones estão sempre abertos, sempre tiver uma novidade pode nos contatar e, claro, reforçar essa economia pujante que nasce aqui da terra do biscoito, da terra do frio também, como é conhecida a Conquista. Obrigado, viu? Eu que agradeço, é sempre um prazer participar com vocês, com a Band. Desejo muito sucesso. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado, Márcio. Olha, Ramon, nós estamos aqui no estúdio 1 da nossa Band Sudoeste. A gente vai agora acompanhar um bate-papo que eu fiz com Wagner, pré-candidato a Wagner Alves, pré-candidato a deputado estadual, advogado aqui de Vitória da Conquista. Então a gente vai agora para o estúdio 2 da nossa Band Sudoeste e você vai poder acompanhar esse bate-papo agora.
continuando o nosso périplo aqui pela terra do biscoito, Vitória da Conquista, para falarmos muito sobre economia, sobre política. E eu tenho a satisfação de receber aqui Wagner Alves, advogado e pré-candidato a deputado. Isso já está martelo batido. A gente teve a satisfação de receber a prefeita Sheila lá na bancada do Boa Tarde Bahia, ainda muito misteriosa sobre o futuro político do grupo, mas a gente já chega com essa novidade. Wagner, muito obrigado por aceitar o convite e bater um papo com a gente. Vitor, satisfação estar aqui com vocês, parabenizar a Band Sudoeste, né, por essa implantação desse novo projeto aqui para a região de Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia. Parabenizar vocês pela qualidade dos programas, né, que vocês apresentam, principalmente você, que tem uma deferência especial. Wagner, e esse desafio dessa pré-candidatura? Como é que nasceu essa discussão? E, claro, teve algumas reações do campo político, seja do fogo amigo do grupo interno, seja dos adversários apontando certo favorecimento. Como é que você tem analisado esse contexto? Vitor, a gente analisa isso com muita tranquilidade, né, porque os interesses políticos são os mais diversos, mas a gente precisa ter um foco que é Vitória da Conquista e região sudoeste da Bahia. A gente precisa ter em mente que a representatividade é a palavra de ordem na política nossa, do nosso grupo político. Então, quando a prefeita ela entendeu que deveria indicar o meu nome, ela está pensando no melhor para a região de Vitória da Conquista, para a região sudoeste da Bahia, né? Porque Conquista é uma cidade que tem um protagonismo importante, né, no sudoeste. Ela atende aqui seguramente 78 cidades do sudoeste da Bahia e atende, creia, o norte de Minas Gerais também, assiste na parte de saúde, educação. Então, eu sei que tem gerado algum desconforto, mas na verdade essa minha indicação deveria ter sido recebida com mais alegria, né, porque é uma indicação de centro-direita que nós não temos essa representatividade. Conquista pode, inclusive, ter um outro nome de centro-direita, não apenas a minha indicação. Poderíamos ter mais 2, mais 3, porque nós temos força para eleger, no campo da centro-direita, mais nomes além do meu. Então, assim, se gerou um certo desconforto, eu espero que haja também a acomodação, porque é um nome para representar a Vitória da Conquista. Não é um projeto de poder, é um projeto político. Porque a gente analisa, por exemplo, uma cidade do interior que é Feira de Santana. Já teve 5 representantes na Assembleia Legislativa. Hoje só tem basicamente 1 ou 2 ali. Conquista também, hoje só tem 2 nomes. Você acredita que, e é do seu campo adversário, Sim. É do campo da esquerda, da centro-esquerda e esquerda. Você acha então que tem terreno para abarcar outros nomes para aumentar a representatividade do seu grupo político na Assembleia? Perfeito, Vitor. Nós temos um campo amplo, né, para trabalhar no campo da centro-direita, porque, como você bem pontuou, os nomes que nós temos em Vitória da Conquista não são do centro-direita, né, do centro-direita da política, né? É uma linha de pensamento totalmente diferente da que nós adotamos, né? E como você colocou, se nós levarmos em conta o que foi conquista no passado, né, e o que é conquista hoje, nós caminhamos para trás em termos de representação. Nós já tivemos aqui, por exemplo, ao mesmo tempo, 2 deputados estaduais. Eu me lembro aqui de Leônidas Cardoso, né, o saudoso Leônidas, e da nossa querida Margarida Oliveira. Hoje nós não temos ninguém do campo centro-direita. Ao passo que Conquista caminhou para trás, nós destacamos, por exemplo, a título, né, só de esclarecimento, Jiquié e Guanabi, que caminharam para frente. São cidades com um colégio eleitoral bem menor, que tem muito mais representação política em Vitória da Conquista. Então nós precisamos ocupar esse espaço. Nós precisamos garantir que o campo da centro-direita esteja bem representado e que a população seja a prioridade nesse projeto político. A gente tem acompanhado umas certas investidas do governador Jerônimo Rodrigues, do secretário de Relações Institucionais Adolfo Loyola, tem recebido diversos agentes públicos na governadoria. Sheila esteve lá, mas de uma maneira bastante republicana, não chegou nem a ser aventado nos bastidores uma possibilidade porque ela, uma possível migração, porque ela sempre deixou determinado que ela caminha com a ACM Neto. Vocês têm conversado com a ACM Neto sobre essa situação da sua pré-candidatura? O que é que Neto tem achado, por exemplo, dessa conjuntura de Conquista? Até porque as últimas pesquisas mostram que, apesar de um favorecimento em nível nacional da chapa Lula, de Lula ser bem avaliada aqui em Conquista, quando você vai para o recorte estadual, tem um favorecimento do nome de ACM Neto. Bom, ACM Neto é o nosso líder político no estado da Bahia, assim como Sheila Lemos é a nossa líder política aqui no Sudoeste.
na região de Vitória da Conquista, com essa projeção política, uma avaliação super positiva da gestão dela, né? Nós temos um reconhecimento da população, que a conduziu, inclusive, à reeleição. Mas a gente não pode perder de vista que a gente precisa avançar com relação a essa campanha que se avizinha, né? Neto é a liderança nossa, nós vamos trabalhar em prol desse projeto. Mas nós queremos fortalecer o projeto político como um todo, em todo o estado da Bahia, né? Não é um projeto específico de uma região. A gente precisa crescer enquanto estado. Quando a gente pleiteia um nome na Assembleia Legislativa, é para que possamos ter essa representatividade estendendo das fronteiras de Vitória da Conquista para o estado da Bahia como um todo, né? Que a gente possa cobrar políticas mais eficazes, mais eficientes e que possam atender a população em toda a região sudoeste, né? Eu acredito que quando tem um nome surgido dentro de um grupo que veio de uma vitória cachapante da última eleição para prefeito, começa aí os namoros, os acenos dos partidos para querer o passe para uma candidatura que pode ser uma candidatura que mexa bastante no tabuleiro local. Como é que está esse assédio? Já tem um partido sinalizado, já definiu, já bateu o martelo? Se não, quando é que deve ter essa definição? Pronto. Com relação à filiação partidária, eu não tenho ainda uma filiação formalizada. Mas o nosso intuito, logicamente, não poderia ser diferente, será um partido da base de ACM Neto. Agora, claro, a gente precisa, Vitor, na questão do partido, priorizar aquilo que nos garanta uma maior chance de eleição. Eu não tenho um mandato, né? Eu irei competir, eu sou apenas pré-candidato, mas eu irei competir com muitos candidatos que já têm mandatos. Então isso acaba gerando uma desigualdade. Por quê? Quem já tem mandato tem toda uma estrutura, já vem desempenhando um trabalho, tem uma assessoria. Eu não tenho esse suporte ainda, né? Mas ter da prefeitura também não ajuda nesse processo? Ter um apoio da prefeitura para essa conjuntura? O que ajuda, na verdade, é a projeção política de Sheila. Sim. Né? Porque ela é uma gestora bem gabaritada, bem avaliada, uma pessoa simples, né? Que provou o seu valor, né? Tanto que foi reeleita com uma maioria assim, estrondosa. A gente teve números expressivos na eleição e números inéditos, né? Porque Sheila, ela não foi só a primeira prefeita de Vitória da Conquista, mas foi a maior expressão numérica em termos de votos de todos os tempos. Foi a primeira vez que nós tivemos uma eleição vencida no primeiro turno. Foi a primeira vez que o PT teve um percentual menor de 30%, né, nas eleições. Então, assim, isso demonstra uma força política que foi angariada pela qualidade da gestão, né? Agora, claro, o que você colocou com relação a eventuais assédios de partidos. Isso, digamos assim, nos alegra, né, de saber que as pessoas estão interessadas em ter a minha pessoa lá naquele partido. Mas vamos checar aquele melhor cenário. Porque se nós estamos colocando o nome, é porque nós estamos pensando na vitória. Nós estamos pensando em representar melhor a nossa região. Então nós temos que buscar aquele caminho que seja o melhor caminho para a vitória da conquista, mas garantindo uma eleição, garantindo uma cadeira na Assembleia Legislativa. Olha, você que está acompanhando o Boa Tarde Bahia, aqui na tela da Band, no som da Rádio Band News, nosso canal do YouTube, eu estou recebendo aqui nos estúdios da Band Sudoeste Wagner Alves, advogado pré-candidato a deputado na próxima eleição. E também um nome que surgiu no bojo da discussão estadual, o nome justamente da prefeita Sheila, como uma possível vice de ACM Neto. Declarações recentes de Bruno Reis também reafirmam essa possibilidade. Como é que você tem enxergado essa indicação, essa suposição? E se Sheila está empolgada, pode, de fato, na sua opinião, assumir essa missão, se assim for chamada? Pronto, Vitor. Deixando bem claro que eu não posso responder pela prefeita Sheila, mas, assim, meu entendimento com relação a essa questão é que Sheila deve, na minha opinião, cumprir o mandato dela. Porque não que seria uma traição ela buscar, digamos, uma outra condição, ou no parlamento ou no próprio executivo estadual. Não é essa questão, estaria traindo o povo, não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo, assim, Sheila é uma administradora nata. Ela pegou conquista, digamos, num patamar, né, que o nosso saudoso Wesley Guzmão deixou já bem adiantado, mas conseguiu fazer uma efetiva transformação urbanística, na qualidade de vida das pessoas de Vitória da Conquista, no campo da educação, da saúde,
da infraestrutura, do lazer, do esporte. Nós temos aí muitos projetos bem-sucedidos, premiados internacionalmente. Recentemente, premiações, inclusive no Conselho Nacional de Justiça, pelo Complexo Escuta. Então, assim, uma gestão inovadora, bem avaliada. Eu creio, imagino, que o povo de Conquista também deseja que ela cumpra o mandato dela. Embora, claro, qualquer convite venha honrar, né, Vitória da Conquista, por ter essa prefeita, né, que desempenha essa gestão, mas eu creio, na minha opinião, que ela deve cumprir e deverá cumprir essa segunda etapa aí, esse segundo mandato. E partindo do campo da suposição, a gente está com a campanha na rua, vamos supor, qual seria a sua principal bandeira para a defesa da região sudoeste, por exemplo? Vitor, nós temos várias bandeiras na região sudoeste da Bahia, mas uma bandeira que eu quero priorizar é a bandeira do agro, né? O agronegócio, a nível Brasil, ele é a mola propulsora do nosso PIB, né? Ele traz emprego, ele traz renda e muitas vezes ficam à mercê de políticas públicas mal sucedidas. Então nós precisamos ser uma voz na Assembleia Legislativa para buscar resultados efetivos para o agro, né? Claro que a gente vai trabalhar em várias vertentes, né? Mas dentre as bandeiras que eu destaco o agro, eu destaco também o investimento em qualidade de vida da zona rural, porque nós temos muitos distritos, principalmente na região de Vitória da Conquista, que ainda demandam mais esporte, mais lazer, demandam investimento, e você tem ferramentas que você pode utilizar, inclusive fazendo parcerias privadas, público-privadas, você pode buscar recursos de fundos internacionais, né? Já com um enfoque, por exemplo, de meio ambiente, trabalhar com energia limpa, né? Eu vou, inclusive, em breve apresentar um projeto à Secretaria Municipal de Educação sobre instalação de painéis para energia solar, né, nas escolas, ou seja, praticamente zerar esse custo nas escolas. A gente tem como trazer energia limpa. Então, são várias medidas e questões que a gente vai trabalhar. Agora, meu pensamento, desde antes e agora muito mais, é andar pelas cidades, andar pelos distritos da região sudoeste, principalmente, que é onde eu pretendo focar a minha atuação, para a gente entender as demandas. Porque você só vai compreender efetivamente as demandas se você ouvir quem usa, quem sofre os efeitos de uma política bem ou mal sucedida. Então você tem que ouvir o povo, você tem que conhecer as demandas, você tem que conhecer as necessidades regionais. Para a partir daí você, inclusive, defender bandeiras que sejam efetivas. Sair daquele campo do discurso e falar, olha, eu consigo materializar isso em prol da população sudoeste da Bahia. Para a gente encerrar, como é que você tem avaliado a Câmara de Vereadores, a atual legislatura, que, claro, são agentes que vão interferir também no campo político da próxima eleição? Como é que você tem avaliado o legislativo local? Imagino que é um legislativo que esteja trabalhando bem, né? E, claro, existem questões políticas sempre envolvidas. A relação com o legislativo, ela não é uma relação fácil em nenhuma conjuntura, né? Se você pegar tanto no âmbito federal, estadual, municipal, sempre existe algum nível de desgaste. Mas imagino que eles estejam, pelo que eu acompanho, que eles estão trabalhando bem, né? Estão cumprindo o dever, estão fiscalizando, estão sendo, digamos assim, diligentes na votação de matérias importantes para a cidade, que isso conta muito, né? Nós temos, inclusive, agora, recentemente, projetos que foram encaminhados que são importantes para a Vitória da Conquista. Nós temos aí o Finisa, que certamente, como foram os outros Finisas, trouxe só benefícios para a população de Vitória da Conquista. São medidas de boa gestão, inclusive que funcionam na iniciativa privada e vem funcionando muito bem na iniciativa pública, né, no poder público, porque é a forma que você tem de trazer qualidade de vida para as pessoas, fazendo um investimento a curto prazo e o pagamento a longo prazo. Então, isso é um modelo de boa gestão que vem sendo utilizado em Vitória da Conquista, foi inaugurado na gestão Wesley, seguiu com a gestão Sheila, trazendo benefícios para a população de Vitória da Conquista. E só fazer um adendo aqui, Vitor, com relação a uma colocação sua, com relação a esse assédio talvez que Sheila eventualmente venha a sofrer ou está sofrendo, né, com algumas benesses que podem ser oferecidas. Sheila já deixou bem claro, Sheila tem lealdade. Não há benefício algum que possa ser oferecido para ela que vai fazer ela mudar de lado ou de opinião. Eu sempre digo, o bom político, quem pratica a boa política, vai sempre entrar pela porta da frente e sair pela porta da frente na política. Vai deixar um legado, né? E lealdade é a palavra de ordem para o bom político. Se você não tiver lealdade, amanhã o próprio povo vai te dar o retorno dessa sua conduta.
Então, é isso aí que eu gostaria de esclarecer com relação aos posicionamentos de Sheila. Ela é uma pessoa muito leal. Conversamos aqui nos nossos estúdios da Band Sudoeste, no nosso Boa Tarde Bahia, com Wagner Alves, advogado, pré-candidato a deputado. Wagner, obrigado. Dizer que os microfones da Band News, da nossa Band Sudoeste, estão sempre abertos. Muito obrigado, Vitor, por este espaço, por estes esclarecimentos que puderem ser feitos aqui e também estou à disposição, né? Porque a gente precisa trazer para a nossa população o máximo de esclarecimento, porque quando nós somos eleitos, é como nós na advocacia, sei que você também é advogado, nós recebemos um mandato, né? É aquela mesma procuração que o cliente outorga para você. Quando o cliente outorga uma procuração, ele está confiando que você vai representá-lo da melhor forma. Caso contrário, ele não lhe outorgaria essa procuração, lhe conferindo poderes. Então, a gente precisa honrar os poderes que nós recebemos dos nossos clientes, assim como nós precisamos honrar os poderes que nós recebemos do eleitor. Fazer a melhor política, a boa política, pensando sempre no bem-estar da população e não em interesses próprios. Pois é, então uma entrevista aí exclusiva aqui para o nosso Boa Tarde Bahia, aqui direto da Band Sudoeste. Essa pré-candidatura, que como a gente comentou aí no bate-papo com Wagner, movimentou o cenário político. Mas, meu querido Ramon, queria agradecer pela acolhida aqui na nossa Band Sudoeste e aproveita, faça o convite aí para as pessoas seguirem as redes sociais para saberem mais sobre a movimentação aqui do Sudoeste e do nosso Sudoeste em Pauta, né? Com certeza, Vitor, uma honra mais uma vez com você aqui em Vitória da Conquista, a cidade do biscoito, do friozinho e de muita notícia, muita pauta. Então você pode nos acompanhar aqui na nossa filial da Band Sudoeste, no Instagram, @Band Sudoeste, e todo domingo às 10 horas da manhã a gente tem uma revista eletrônica exibida, feita diretamente do Sudoeste da Bahia e exibida para toda a Bahia e Sergipe, que é Band Sudoeste em Pauta. É a revista eletrônica do Sudoeste Baiano. Então a gente vai encerrando a mais uma edição do nosso Boa Tarde Bahia. Lembrar que a gente segue com o programa na Rádio Band News FM, no nosso canal do YouTube da Band Bahia, e muito em breve de volta aí dos nossos estúdios a partir das 2 da tarde, aí já com o meu colega original de bancada, Luiz Felipe Veloso. Tá com saudade, né? Tô com saudade, Tá com Luiz Felipe. Pois é. Então, fica um abraço a todos, um excelente dia, uma excelente tarde e até a próxima edição. Como eu costumo dizer, a conferir. Tchau, tchau.